uma pastora, olha só, chamada Michele Bezerra, ela se nega a orar para crianças, filhos de esquerdista, como ela diz. Vocês sabem que esse termo isto aí, esquerdista, significa, um termo pejorativo, né? Você quando fala, se refere a alguém como esquerdista tal, então você está colocando assim como algo como se fosse a pior espécie do mundo, lixo, coisa vil, alguma coisa assim. Então essa pastora, que ela se coloca, como diz assim, que, digamos, teoricamente, é a representante de Deus na Terra, né? Ela se acha no direito de fazer uma seleção, dizendo quais são as pessoas que devem receber oração ou não. Observe aí o absurdo, né? Eu pergunto para essa pastora o que é que ela aprendeu da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, né? O que é que ela aprendeu sobre o perdão, por exemplo, sobre a fraternidade, sobre o amor, os ensinamentos de Jesus, do que Jesus ensinou sobre, por exemplo, quando Jesus se encontrou com os samaritanos, quando Jesus perdoou a prostituta, quando Jesus perdoou os ladrões, né? Inclusive na cruz, ainda um dos últimos, a última coisa que Jesus fez foi perdoar um ladrão, né? A questão dos cobradores de impostos, né? Que Jesus perdoou, andou com cobradores de impostos, né? O que é que essa pastora Michele Bezerra, ela entende então de perdão? E por que ela se acha no direito de fazer a oração seletiva? Olha assim, agora eu sou Deus e esses aqui eu vou fazer oração, quem está à minha direita, quem está à minha esquerda eu não vou fazer oração, então procure outra igreja. Sinceramente, isto é um absurdo, para não dizer mais coisas, uma mesquinhez, uma idiotice, isto é uma sem vergonhice, isso é um desamor, um exemplo de desamor, um exemplo de desamor. A política, ela existe para todos os cidadãos, toda pessoa humana, todo cidadão, todo indivíduo, ele tem o direito de fazer a política. Todo cidadão, todo indivíduo faz política. Tem o direito a escolher o que lhe interessa. Não cabe a uma pastora agora fazer uma seleção de quem deve receber oração ou não. Será que ela vai se negar, por exemplo, a receber os 10% do dízimo das pessoas de esquerda que estão na igreja? Será que ela vai deixar de receber os 10%? Ela vai optar por isso também? Eu duvido muito, não é? Então esse Deus que essa pastora Michele Bezerra, ela fala aí, que ela ignora aqueles que pensam diferente, ela quer condenar aqueles que pensam diferente, a ponto de não querer, a ponto de se negar a fazer oração para crianças que estão na UTI, porque elas são filhas de esquerdistas. Isto é um verdadeiro ato de desamor, um verdadeiro ato de quem não sabe o que significa Deus, o sentido de Deus na vida. Porque todo ser humano tem o direito de ter a sua opção política. E não é porque a sua opção política é diferente
da sua, do líder religioso, no caso da pastora aí, que a pastora ou o pastor deve-se dar ao direito de negar uma oração. Isso é mesquinho, isso é pobre, isso é ridículo, isso é idiota, isso é imbecil, isso é desumano. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. E falando nisso, em ter a ver com Deus, explique então, pastora, como se vota, como é que uma pastora, por exemplo, ela vota num candidato a presidente que deseja a tortura e a morte para os seus opositores. Porque o seu presidente da República, ele é defensor declarado da tortura. Defensor declarado da tortura. E que os filhos desse presidente têm como herói um dos maiores torturadores da história do Brasil. O coronel Brilhante Ustra, que torturava mulheres, fazendo as coisas mais absurdas do mundo, que eu nem vou dizer aqui por respeito às pessoas que vão acessar esse vídeo. Isso que é desumano. Como votar num candidato a presidente, né, que ainda é o presidente atual, que diz para uma mulher que ela não merece nem ser estuprada porque ela é feia. Como é que uma pastora, por exemplo, acha que isso é normal? Quando o candidato, já chegou a dizer aí na época de deputado para uma outra parlamentar, no caso, que que a Maria do Rosário não merecia nem ser estuprada porque ela é feia. E como votar num presidente desse, que diz, ao olhar para meninas venezuelanas menores de idade, que porque elas são pobres e se elas são arrumadinhas, então elas vão fazer o quê? Elas vão fazer prostituição. E até que pintou um clima. Como é que uma pastora, ela acha que isso é a coisa mais normal do mundo? Aí por quê? As crianças que estão no UTI, que são filhas de pessoas de esquerda, elas não merecem receber uma oração. Agora, talvez, pastora, você tenha até o seguinte, tenha até razão o seguinte, porque quem sabe a sua oração tão pobre, de acordo com a sua visão de religião e de Deus, uma oração tão pobre que se coloca acima daqueles que pensam diferente de você, então quem sabe também uma oração dessa seja inútil, não é? Porque uma pastora que se diz pastora, ela não faz isso. Que eu saiba, o que Deus ensinou foi o amor. E o que tem de amor nessa sua fala, pastora Michele Bezerra? O que é que tem de amor nessa sua fala?